Na nossa série de podcasts sobre personagens da cidade, nós estamos recebendo hoje o deputado distrital Rodrigo Delmasso, que é o único parlamentar morador do Guará, né? Por isso mesmo ele é o padrinho político da cidade, como nós tivemos outros parlamentares que também foram padrinhos políticos da cidade. Bom, primeiro, nome completo, Delmasso, idade. Vixe, nome completo é grande, né? Meu nome é Rodrigo Germano Delmasso Martins, né? Hoje estou com 41 anos, vou fazer 42 agora em 2022, dia 9 de junho. Que mais? A profissão, sou gestor público de formação, pós-graduado em serviço social, estou terminando 2 pós-graduações, uma em orçamento público e a outra em cidades inteligentes. Você nasceu em Brasília? Não, sou nascido em Maringá do Paraná, mas vim para Brasília com 5 anos de idade e fiquei em Brasília. Nessa minha primeira vinda, né? Dos 5 aos 10, aí 10 anos voltei para Maringá e voltei para cá com 13, 14 anos. Bom, para quem não sabe, o deputado é filho do João Martins, que foi um dos grandes especialistas em transporte público do país. É verdade. Meu pai, inclusive, além de trabalhar aqui em 2 grandes empresas de ônibus de Brasília, trabalhou com 2 grupos de transportes no Brasil inteiro, implantou alguns sistemas e, assim, meu pai ajudou a desenhar o sistema de transporte Curitiba, né? Na época, né? O Jaime Lerner era prefeito de Curitiba. Foi de lá que meu pai saiu para Maringá, conheceu minha mãe, né? E aí acabaram se casando, enfim. Depois meu pai e minha mãe se separaram e depois disso meu pai casou com a Maria da Paz, que era moradora do Guará, quase pioneira da cidade, né? Foi diretora do Hospital do Guará durante muito tempo e foi subsecretária de saúde. Foi subsecretária e secretária adjunta também. Ela foi secretária adjunta quando o Frejá estava terminando o mandato dele ali de secretário, no segundo governo Roriz. No segundo governo Roriz, exatamente, ela virou secretária adjunta na época. Ela era muito admirada pelo governador Roriz, ela tinha uma amizade verdade. grande por ele. Na verdade, a criação do Hospital do Guará foi dela, né? Sim. Ela foi a primeira diretora do Hospital do Guará. Eu sou testemunho. Acompanhei. E tem uma placa lá, inclusive, na criação e tal. Eu acompanhei. Boa história. Como é que você começou na vida pública? Alci, eu comecei, na realidade, no movimento estudantil secundarista, né? Então, eu fui presidente de Grêmio Estudantil lá em Maringá. Depois, quando eu mudei para Brasília, continuei no movimento estudantil. Entrei na universidade, continuando no movimento estudantil. Aí já no movimento estudantil universitário, cheguei a ser presidente de DCE, que é o Diretório Central de Estudantes da faculdade da UPS, né, onde eu estudava, e cheguei a ser presidente da federação do curso que eu estava fazendo, que era a FENEAD, que é a Federação Nacional de Estudantes de Administração. Por causa disso, consegui também chegar à União Nacional de Estudantes e na época, vamos dizer assim, nossa grande conquista, né, mesmo sendo da Uni, mas eu era ligado a um partido de centro, que era o PSDB, a gente conseguiu que o presidente Fernando Henrique derrubasse o monopólio da carteirinha da Uni. Eu mais um grupo de jovens no Brasil inteiro, nós redigimos uma minuta de uma medida provisória que revogou a exclusividade da União Nacional de Estudantes emitir a carteirinha estudantil. Então, se hoje, por exemplo, a meia entrada, né, ela pode ser, qual era a nossa tese? Que a meia entrada, ela não era um direito de uma entidade, e sim um direito de uma situação que você estava vivendo por ser estudante. Então, qualquer entidade estudantil ou qualquer universidade, emitindo uma carteirinha ou comprovando que ele era estudante, o estudante teria acesso à meia entrada. Então, isso que eu digo que democratizou o acesso à meia entrada no Brasil inteiro. E hoje, se hoje nós conseguimos entrar com a nossa carteirinha de estudante, foi fato dessa movimentação que nós fizemos na época que eu era presidente da Social Democracia Estudantil, que era uma entidade ligada ao PSDB. Ah, ok. Mas você, assim, você se tornou mais pública essa sua militância na igreja, ou não? Não, foi antes, bem antes. Na realidade, eu atuava muito na política nacional, não atuava na política local. Muita gente pensa que a sua ligação
política vem da igreja. Não, na realidade eu atuava antes na política nacional, assim, tanto que nacionalmente com alguns atores nacionais sou bem conhecido, tenho um bom trânsito, né? Não só pela relação, mas porque lá no movimento estudantil a gente já se relacionava. Um exemplo, o atual ministro da Cidadania, João Roma, nós atuamos juntos nessa quebra do monopólio da carteirinha da Uni. Na época o João Roma era presidente da juventude do PFL e eu estava na Social Democracia Estudantil, que era um braço da juventude do PSDB. Outro exemplo, Marquesan Júnior, que foi prefeito de Porto Alegre. Sim. Na época ele era da Social Democracia do Rio Grande do Sul. Social Democracia Estudantil do Rio Grande do Sul. Outro exemplo, Manuela Dávila, que foi deputada federal, foi candidata a vice-presidente na chapa do Fernando Haddad na última eleição. Nós atuamos juntos, claro, em campos opostos, dentro da Uni, ela pela União da Juventude Socialista, a UJS, e eu pela Social Democracia Estudantil. Então, um grande amigo mesmo que eu fiz dentro do PSDB, infelizmente faleceu ano passado, o Bruno Covas. O Bruno, nós ganhamos uma eleição dele dentro da juventude do PSDB, mas depois nos tornamos grandes amigos. Então, assim, a minha militância política ela era muito voltada ao âmbito nacional, pouco no âmbito local. Eu comecei a atuar no âmbito local quando, aí sim, comecei a fazer atuações junto ao grupo político que hoje é ligado à Sara Nossa Terra. Só para dar uma explicação, o áudio deve estar captando alguns sons de animais aqui, por causa do ambiente. Tem um papagaio gritando oi ali o tempo todo. Então, é um papagaio, não é ninguém mais não. Pode ser que uma arara também grite ali. Faz parte do ambiente. É certo. É isso mesmo. Tá. E a sua participação na igreja, como é que começou? Você sempre foi ou foi depois que você optou por... Não, na realidade, assim, eu estava na época no PSDB, quando eu entrei na Sara Nossa Terra, ainda fazia parte do movimento estudantil, dentro da juventude do PSDB. Inclusive, na época, nós pegamos a juventude do PSDB, ela não existia em quase estado nenhum, e nós saímos viajando o Brasil inteiro, montando juventude do partido no Brasil inteiro. Conseguimos ter representação da juventude na época em todos os estados, na maioria dos municípios a gente conseguiu fazer isso. Foi quando eu entrei para a Sara, lá na Sara Nossa Terra, fiz lá o Revisão de Vidas, né, o Instituto de Vencedores, me tornei líder de célula, isso em 2003, 2004. Em 2005, o Bispo Odovalho me chama para uma reunião. Tem um grande amigo que encontrei também na época de movimento estudantil, Marcelo Aguiar, que era ligado à juventude do PSB aqui em Brasília, que estava trabalhando com o Bispo Odovalho e ele acabou agendando essa reunião. E o Bispo Odovalho me convidou à época para fazer parte da equipe dele, que eles estavam montando uma equipe para disputar as eleições de 2006 para deputado federal. Eu aceitei, eu estava na época, eu era secretário-geral da Juventude Nacional do PSDB e estava nomeado na liderança do PSDB, na Câmara dos Deputados. Com esse convite, como o Bispo Odovalho estava filiado ao PFL, eu resolvi sair do PSDB. Entreguei na época minha carta de desfiliação na mão do ex-secretário-geral e hoje atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. E me lembro, Alci, muito bem na época dessa decisão, que foi uma decisão difícil. Porque eu poderia muito bem trabalhar, Brasília não tinha, o PSDB não tinha tradição de fazer deputado federal, né? Então eu poderia trabalhar com um deputado do PFL que sempre foi aliado do PSDB. O PFL sempre foi aliado do PSDB. Se você for olhar, o Fernando Henrique Cardoso, o vice, era o Marco Maciel, que era do PFL, nos seus 2 mandatos. O vice do Serra também era ligado ao PFL, e aí vai. Então o PFL sempre foi aliado do PSDB. Mas eu, por uma questão ética partidária, não aceitava fazer campanha por um candidato fora da agremiação partidária que eu estava afiliado. Então, nesse tempo, eu saí do PSDB, pedi a desfiliação e entreguei a minha carta de desfiliação e minha carta de exoneração também, na mão do secretário-geral na época, Eduardo Paes. E o Eduardo, me lembro, era deputado federal pelo Rio de Janeiro, ele me disse uma frase que eu achei interessante. Ele falou assim: Delmasso, você não precisa sair.
Você pode fazer a campanha, o PFL é parceiro nosso. E aqui dentro do PSDB você vai ter, vamos dizer assim, você vai ter grande chance de crescer. Mas eu entendo a sua postura e admiro a sua postura. Porque você, mesmo sendo novo, eu tinha 25 anos, está tendo uma postura ética partidária. A gente lamenta muito, porque vai perder um quadro da juventude muito forte, nacionalmente falando, mas, enfim. Então eu deixei, assim, se a gente for parar a avaliar politicamente, eu tinha cadeira na executiva nacional do PSDB. Uhum. Quem sentava na nossa cadeira lá, o Serra, na época, era o presidente, né? O senador, que foi ministro da Saúde, candidato à presidência pelo PSDB, o Fernando Henrique, e aí vai. E deixei tudo isso para trabalhar na campanha do Bispo Odovalho. Na época eu fui a pessoa que andava com ele dentro do carro, atendendo os telefones e anotando a agenda. Então foi aí que eu entrei, certo, no processo político dentro da igreja. Ok, e depois você se candidatou a deputado distrital. Na verdade você foi eleito... 2 vezes, mas candidatei 3 vezes. 3 vezes. Isso, só que antes disso, o Bispo Odovalho, à época, foi convidado pelo governador Arruda para assumir a Secretaria de Trabalho, sim, como deputado federal. Ele saiu, descompatibilizou, né? Aliás, pediu licença de deputado federal e assumiu a Secretaria de Trabalho. Nessa ida eu fui com ele, saí do gabinete dele e fui para a Secretaria de Trabalho, fui lá subsecretário da UAG, né? Que é a Unidade de Administração Geral, que é o ordenador de despesa. E quando ele voltou para a Câmara dos Deputados, eu assumi a Secretaria de Trabalho entre 2009 e 2010. Você tinha quantos anos, né? Estava com 29 anos, 29 para 30. Eu fui secretário de Trabalho mais novo da história do Distrito Federal. Tá. Fui secretário na época, né, com 29 anos de idade. Aí você foi candidato a distrital em 2010. Em 2010 fui candidato a deputado distrital. Quantos votos? Tive 6.300 e pouquinho. Certo. Né? E na época, vamos dizer assim, a gente viveu uma crise política muito grande, né? Em 2009 nós tivemos uma crise da Caixa de Pandora. Uhum. E a igreja viveu essa crise política porque o candidato a distrital da igreja, que sempre foi o distrital da igreja, estava envolvido no meio, né? Inclusive com vídeos, tal, enfim. E aquilo impactou demais a membresia da igreja na questão política, né? Eu ia para as reuniões, por exemplo, com os membros da igreja, não dentro da igreja, fora da igreja. Eu chegava na casa das pessoas que me convidaram para as reuniões e as perguntas eram o seguinte: qual é a garantia que eu tenho que você não vai fazer o que ele fez? Como é que... Aí falava, olha, é empresário, é rico e tal, e fez isso. E você que não tem nada? Né? Então, em 2010 foi uma campanha muito dura. Eu digo que foi uma via crucis, não foi uma campanha para mim. Porque eu acabei, vamos dizer assim, sofrendo e recebendo tudo o que aconteceu naquele grupo naquela época, né? E até, vamos dizer assim, passando por momentos de dificuldade mesmo, dificuldade não só financeira, mas das pessoas questionarem o meu caráter durante a campanha. E aí tive 6.000 votos, em 2014 permaneci, certo? E aí saímos de 6.000 para 20.000 votos. Em 2018 saímos de 20.000 para 23.000 votos. E o que é interessante da campanha de 2014 para 2018 é que dentro do nosso grupo político nós tivemos um racha, né? Nós tivemos 2 rachas na realidade. Uma parte de uma base que me apoiou em 2014 lançou um candidato. E uma pessoa que eu confiava muito resolveu ser candidato, certo? Então, vamos dizer que esse grupo todo tivesse unido, com certeza... Vamos falar em nomes aqui, porque... eu vou falar os 2, né? Sim. Um deles foi o Mário Gomes, que era ligado ao grupo dos taxistas, que me apoiaram em 2014, e o outro do André, né? O André Brandão, que resolveu, decisão dele, pessoal, sair candidato a deputado distrital. Enfim, se esses 2 grupos estivessem unidos, se a gente estivesse juntos, eu teria mais de 30.000 votos, que somando a votação dos 2 com a minha, vamos dizer, 6.000 com 23 dá 29.000, vamos dizer assim, né? Mas, enfim... Provavelmente você teria força para ser o presidente da Câmara de ser eleito. Não presidente, acho que é o presidente independente da votação, né?
não depende da votação, mas eu ia ficar entre os 3 mais votados, eu ia ficar entre... Se cacifaria, né? Ajudaria um pouco, eu ia ficar entre os 3 mais votados, mas aprove Deus que isso acontecesse, crescemos, mesmo assim, olha só que interessante, crescemos a votação, né? Nós saímos de 20 para 23 mil, mesmo com esses 2 rachas que tivemos dentro do nosso grupo político. Há 2 anos, eu acho, você tinha, numa entrevista que você fez conosco para o Jornal do Guará, você afirmou que não seria mais candidato à reeleição, né, que seu projeto seria a Câmara dos Deputados, né, concorreria como a deputado federal. Mas agora parece que você mudou de ideia, né? Vai voltar. Na realidade, vou ser candidato à reeleição e vou dizer por uma coisa muito simples. Com a nova formatação de como ficou, não tem espaço, né, para você disputar para deputado federal. Porque os partidos hoje só vão poder lançar 9 candidatos, sendo que desses 9, 3 têm que ser mulheres e 6 homens. Então você não tem vaga para deputado federal, você não tem vaga para disputar para deputado federal. Então, em tese, você teria que ficar, eu teria ou sair da política ou permanecer onde eu estou. Então você está apenas adiando o seu projeto. Exatamente. Para quê? Hoje o deputado federal do meu partido é o Júlio César. Nós temos um outro candidato a deputado federal também, que é o Gilvan Máximo, e outros candidatos que estão dentro do partido. Então não tem espaço, vamos dizer assim, dentro do meu partido para ser candidato a deputado federal. E nem outro partido, porque os outros partidos estão praticamente com a nominata já feita. E eu não posso ir para uma eleição de deputado federal com as regras que estão estabelecidas, indo para perder, né? Hoje, por exemplo, como não vai ter coligação, os partidos vão ter que fazer aí 180 mil votos para conseguir uma vaga na Câmara dos Deputados, ou 150 mil, e o candidato mais votado, se fizer 150 mil, tem que ter no mínimo 40 mil votos. Então, assim, vai ser uma briga grande, por isso que eu falo, como não tem espaço, a gente permanece onde está, porque nesse caso... É melhor tentar o certo. A legislação permite que a gente tenha prioridade, certo? Por exemplo, se eu fosse para federal, não teria prioridade, porque seria uma nova candidatura. Já para deputado distrital, não. Como é reeleição, a legislação eleitoral permite que eu tenha prioridade na escolha da legenda. Delmácio, você é o deputado distrital, parlamentar, que mais destinou recurso de emenda parlamentar para o Guará, né? Mesmo assim, você sofre muita crítica, tem muita oposição, muita gente que não, né, te acusa, inclusive, de ser centralizador, né? Por que se atribui a isso? Por que vocês não conseguem, que a comunidade não consegue entender isso que você fez? Pelas minhas contas, você já destinou em torno de 40 milhões, se não me engano. Mais ou menos. 40 milhões de emenda parlamentar para a cidade. Mesmo assim, ainda a gente vê muito nas redes sociais, muita crítica. Eu vou ser bem franco para você. Lógico, tem um aspecto político, né, alguns interesses e tal, mas o que se atribui? Por que essa dificuldade de a comunidade entender isso? Eu primeiro não atribuo isso à comunidade. Eu atribuo isso a um grupo de pessoas. Certo? Que eu não posso generalizar. Até porque é engraçado, né? Nas redes sociais eu sou hostilizado, mas quando eu estou andando no supermercado eu sou parabenizado. Né? Eu estou falando daquilo que eu tenho visto. Eu falo porque eu também tenho vivido isso. Sim. Por exemplo, eu faço compras aqui... Você acha que a comunidade está entendendo melhor, então? Olha, o que é a comunidade, né? O que é comunidade? São as lideranças? Bem, as lideranças não. Certo. Não é que elas não entendem, é porque elas têm interesses políticos, ponto. Pontuais. Certo? Então, como os interesses políticos delas não foram atendidos, aí elas começam a se movimentar. E claro, todas as lideranças políticas, elas têm a sua influência. Sim. Então, esse grupo de pessoas são um raio de pessoas que essas lideranças atingem, que é legítimo, não estou criticando não, é legítimo. E é bom, eu gosto de crítica, porque crítica faz a gente crescer, faz a gente muitas vezes avaliar. E o que acontece? Todas as pessoas que me criticam, quando vêm conversar comigo, de fato, né, chegam e falam assim, olha, quero ir lá conversar com você. Eles acabam mudando de opinião, porque conhece, sai daquele sofisma que é criado do que, me falaram isso, né? Vou te dar um caso agora, que aconteceu recentemente. A administração regional editou um ato aumentando exorbitantemente o valor da taxa de ocupação de área pública, dobrando praticamente, né?
duplicando, saindo. Tem gente que pagava 2 mil, vai pagar 4 mil reais. Aí as pessoas falam, o Delmasso mandou fazer isso e tal, não sei o quê. Eu fiquei sabendo disso. Leva a culpa disso. Eu fiquei sabendo disso semana passada, e você está sabendo de primeira mão, vou apresentar hoje um decreto legislativo na Câmara Legislativa para assustar esse ato. Porque, na minha visão, no momento econômico que nós estamos vivendo, não cabe à administração pública aplicar um aumento de preço desse tamanho. Mas esse ato é do governo, não é só da administração. Não, é um ato da administração regional, não é do governo, não. É um ato da administração regional. Mas você, como padrinho, não foi consultado? Não fui comunicado, fiquei sabendo hoje, porque um grupo de empresários me procurou. Com base nisso, a saída vamos fazer esse decreto legislativo para assustar esse ato. Aí o preço volta a ser o preço anterior. Então, assim, que eu atribuo isso falta de diálogo, não por minha parte, porque eu sou acessível, né? Todo mundo que quer falar comigo pode me ligar, pode mandar o WhatsApp e tal, enfim. Agora, é claro, eu também não vou ficar forçando, tipo assim, olha, se a pessoa quiser conversar comigo, tem meus telefones, sabe onde me encontrar, se ela quiser mesmo, de fato, eu vejo aquelas pessoas que de fato querem saber se é verdade o que estão dizendo, elas me procuram. E quando falo e elas se convencem que aquilo que falaram não é verdade, elas acabam mudando a postura. Então eu atribuo a isso, eu atribuo que é um grupo, claro, politicamente legítimo, certo? Que não tem seus interesses políticos atendidos. Que deve se acentuar mais agora na campanha política. Com certeza, né? não tenho dúvida. Está, inclusive, acontecendo. Com certeza, não tenho dúvida. Tá, ok. Bom, esse então é o nosso personagem da semana, o deputado Rodrigo Delmasso, repetindo, é o único, porque muita gente às vezes critica, a gente te dá um espaço do jornal, né? Te dá espaço mais... Isso aconteceu com outros parlamentares que também foram padrinhos políticos da cidade, como Alírio Neto, como Cláudio Monteiro, como Isalci Lucas, e agora é o deputado Rodrigo Delmasso. E hoje ele está falando, eu reclamo para ele que ele não me dá espaço. Eu não entendo isso não, Eu reclamo, mas me dá mais um pouquinho de espaço aí. Mas obrigado, viu, Cid? Obrigado. Só complementando, assim, já que essa entrevista, nós estamos falando do Rodrigo Delmasso, né? Você é casado, tem 3 filhos, né? Sou casado, tenho 3 filhos, a Beatriz, que é mais velha, a Manuela e o Eduardo. A Manuela tem epilepsia, e vou dizer assim, que eu sempre digo, a Bia me ensinou a ser pai, a Manuela me ensinou a ser gente, e o Eduardo está me fazendo a redescobrir, certo, a importância de ser quase que o irmão mais velho, porque com o Eduardo eu sou quase que o irmão mais velho dele. Claro, sou pai, não estou querendo dizer que não exerço o papel de pai. Mas assim, é bacana, né? Porque eu tive 2 filhas mulheres, mas quando você tem um filho homem, o que você vai fazer? Vai jogar futebol com ele, vai brincar, vai jogar... O menino com 6 anos já sabe jogar videogame melhor do que eu, inclusive, né? Então eu faço assim, que além de, claro, você exercer o papel de pai, mas também exerce ali o papel de irmão mais velho, né? De estar levando ele para brincar e tal, enfim. Então eu digo assim, a Bia me ensinou a ser pai, a Manuela me ensinou a ser gente e o Eduardo me fez redescobrir a importância de ser o irmão mais velho. Legal. Obrigado, Delmasso. Valeu, obrigado ao Si e a todos aí que estão nos assistindo. Obrigado.